Bom, meus amigos, nesse episódio do Inspector, ali, um satélite, ele cai sobre um terreno ali no Japão. Uma área, digamos assim, ambiental, por assim dizer, pelo fato de ter matos ali, enfim, águas ao redor, enfim. Ele cai ali. Esse satélite daí é notificado no Spectre lá, ele é o Falcon 2. Ele está há 2 anos sobrevoando a Terra. E no que ele está, devido a essa queda dele ali, a Academia de Ciências ali diz, olha, ele pode ter sido atingido por alguma coisa cósmica ou radioatividade, enfim. E o Inspector vai verificar isso. O Reiter, o Biker, o Lyumi e a Junko. O Lyumi e a Junko, por serem humanos, não tem a resistência dos robôs ali, eles têm que usar uma roupa especial. Como é que eu vou... Quem já jogou, por exemplo, Days Gone, lembra aquelas roupas mais ou menos como se fosse aquelas roupas da Nero, aquelas proteções da Nero que o pessoal da Nero usava, mais ou menos. Mas enfim, eles têm que usar uma proteção especial. Tá, aí tá, eles chegam ali, aí o Reiter verifica, olha, não tem perigo nenhum de radioatividade, enfim, daí eles tiram o equipamento. No que eles estão verificando ali o satélite, uma garotinha grita, papai, papai, papai. O pai dela passou por uma ali, e isso foi repentinamente, não tem como explicar, ela não sabe, foi agora, não sei o que. Digamos que uma mudança de comportamento, como se ele estivesse passando mal, tendo alguma espécie de convulsão e assim por diante. Daí ninguém entende o porquê. Tá. Nisso o Lyuma leva o pai da garota pra casa dele, né? No caso ali é como se fosse uma pousada de campo, uma coisa assim. Tá. Enquanto isso, o Reiter e o Biker ficam verificando ali o satélite. E aí tá. Tem uma hora que o Reiter, ele tem aqueles sensores das percepções dele, e ele se assusta assim, ele diz, tem alguma coisa que tem vida aqui. E aí o Reiter, mas não tem ninguém. O Biker diz, mas não tem ninguém. E ele diz, não, eu vejo, tem muitos, enfim. E ele se assusta, mas na verdade eram pássaros vindo. Aí tá, ele vem assim, o Biker diz, pra que tu me assustou, seu... Aí tem aquela briguinha entre eles, enfim. Aí depois o Reiter diz, não, mas tem alguma coisa que tem vida aqui, não sei o que. E o Biker diz, não, mas não tem ninguém. E do nada aparece umas matérias, uma substância, se é que dá pra assim dizer. Claro, se tu vai imaginar, tu vai comparar que é como se fosse umas gelatinas, enfim. E essas substâncias elas vão se agrupando, porque elas se multiplicaram ali, e se lançam sobre os robôs. Depois sobre o Biker. Depois tá, os robôs vão lá pra pousada onde eles estão, e aí o Reiter diz, olha, vieram aquela massa ali, e eu comparei com as substâncias da Terra que não vi nada igual, aquela massa é diferente, enfim, aquela substância. Daí o Lyuma diz, isso é massa cósmica, enfim. E aí ele diz que é massa espacial, na verdade. Tem uma hora que aquela massa ali, ela começa no terreno ali da pousada ali, de onde eles estão, começa a se multiplicar. E a mãe da garotinha, né, a esposa do Sr. Takaoka, ela diz, olha, o que é aquilo? E começa a se multiplicar aquela massa. Eu vou usar o termo como se fosse uma gelatina, tá? Coloridas, né? Vermelho, azul, verde, enfim. E aí tá, aquilo ali começa a se multiplicar. E do nada o pai da guriazinha que estava se recuperando no seu quarto, ele abre a porta, ele sai do quarto. E aí eles, papai, a guriazinha diz, papai, você melhorou. A esposa diz, querido, você melhorou. E ele muda o semblante dele, e ele ataca a sua esposa, como se fosse enforcá-la. Aí o pessoal não entende, né? Tenta
acalmá-lo, enfim. E aí a massa tava aqui dentro da sua roupa, a massa sai, e no que a massa saiu do aqui de estar, digamos assim, por assim dizer, anexado ao seu corpo, ele voltou ao normal. Então essa massa misteriosa, essa substância misteriosa, ela altera o comportamento humano. E aí começa a se multiplicar pela residência, por todos os locais, enfim, aquilo ali, aí sujou, enfim. O Ryuma dispara suas armas, enfim. Depois o Reiter e o Biker. No primeiro momento, percebe-se que essa substância é resistente ao calor ali. Então, aí tem que ser arma de choque, arma que transmita uma carga fria. E aí, porque não que a substância vá morrer no frio, mas ela fica enfraquecida. Por um leve momento, ela fica... Não sei se seria o termo certo neutralizada, que daí dá pra pegar ela. E aí o Biker dá tiro de choque, o Ryuma dá uma carga fria, enfim. E aí tem uma hora que o Ryuma pega aquela substância, ele bota num vidro, fecha e diz, ó, Reiter, leve para o laboratório de ciências, enfim. Mas o Reiter levou um choque ali, um ataque da substância, e ele disse assim, ó, com esse choque aqui eu tô fraco, eu não consigo voar. Daí a Junko diz assim, não, então deixa que eu levo. O Ryuma tá levando a Junko ali até o carro ali, e daí ele é atacado pela massa. A massa tem o poder de mudar o teu comportamento, a Ryuma fica perturbado, enfim. O Biker atira com a sua arma, dá uma carga fria e consegue, de uma certa forma, por um momento, neutralizar ali a substância. Daí tá, o Ryuma fica livre. Tá, aí a Junko tá partindo. No que a Junko tá partindo com a massa ali, ela tá levando a substância, determinada feita de atacar o seu carro, e o carro dela é atacado por uns homens ali. Depois também há mulheres ali, mas ali no primeiro momento são homens. E aí quebra um vidro do carro dela, guardado assim, ó, as devidas proporções, que no caso ali as pessoas estão de gravatas ali, e as mulheres estão com uma roupa mais, eu vou usar o termo assim, uma aparência mais urbana. Mas assim, eles vêm atacar, e que eles atacam, eles estão com ferramentas de mexer no campo. Ah, estão com garfo, estão com machado. Essas ferramentas de arar a terra aí, o mexer no campo, uma foice, enfim, seja lá o que tu pensar assim. Claro, guardadas as devidas proporções, o cenário dele ser, tirando que eles são de roupas urbanas, mas o cenário dele ser atacado por ferramentas de camponeses remete àquela ideia do cenário, mais ou menos, quem jogou também no PlayStation, Resident Evil 4, que é aquela que aparece, aquela que aparece no campo ali. Enfim, a ideia é mais ou menos essa, pelo menos é o que passou pela minha cabeça. Tá, ela está sendo atacada por essas pessoas, e no momento que ela está sendo atacada, o carro dela ali, a Junko está em desvantagem. Quando eles atiram do carro ali e teoricamente vão eliminá-la, quem aparece? Aparece o comandante Masaki. E o comandante Masaki, óbvio, ele usa de defesa ali, consegue desvencilhar os camponeses. Enfim, daí a Junko consegue escapar. E ela vê que o chefe tá ali em apuros assim, e o comandante Masaki diz, Junko, ligue o carro. Daí ela liga o carro, enfim. O comandante Masaki consegue se desvencilhar só se defendendo desses camponeses, desses, entre aspas, camponeses, né? E daí ele entra no carro e eles conseguem se retirar e levam a matéria. O comandante Masaki já tinha demonstrado algumas habilidades assim de defesa, acho que tem uma que ele ajuda o Ryuma ali, se eu não me engano é naquela que o Ryuma perde a memória, enfim. E aqui, mais uma vez, ele defende a Junko, enfim. E eles conseguem levar a substância. No que eles levam a substância lá pro laboratório, há ali o pesquisador ele fala assim, olha, essa substância aqui, ela é resistente, enfim, ao calor, ela fica fraca no frio,
mas ela não morre. E a Junko pergunta, tá, mas por que eles atacam os humanos? Aí ele diz, olha, porque eles têm o objetivo de pegar alguma proteína, alguma coisa, algum benefício dos humanos ali, enfim. E aí o pesquisador ele fala assim, olha, mas lá na região lá onde o satélite caiu, elas se multiplicaram. E aqui isso não ocorreu. Então provavelmente, eu não tenho certeza, ele diz, mas há uma relação com o local onde o satélite caiu sobre essa multiplicação. E aí lá, isso é informado o Lyuma questiona, tá, mas o que houve? E aquela região onde o satélite caiu, ela foi comprada por digamos assim, por alguém que tem algum empreendimento. E ali ele quer acabar com as aves, com as plantas ali, enfim. Ele quer transformar aquele local. E aquele local ali foi jogado sobre aquele local muito inseticida. E aí, então a ideia é, o satélite caiu, o contato dessas substâncias estranhas com a inseticida fez com que elas se multiplicassem. Tá, então é isso aí, a princípio. Mas aí tá, o Lyuma é notificado e ali na verdade eles já bloquearam, o Inspector bloqueou a área para ninguém passar, porque aquilo ali tá sob risco, né? Enfim, mas agora já se tem essa ideia do contato com a inseticida, pode ter causado isso. Tá, mesmo bloqueada a área, tem um casal que tá vindo, um motoqueiro e a sua namorada ou esposa, enfim. E eles querem ver o que aconteceu, enfim. E daí, numa hora, eles são atacados pela massa. E aí, que eles estão sendo atacados ali, aí o Reiter e o Biker conseguem atirar ali, e o Lyuma também. E aí o Lyuma diz, como é que eles conseguiram isso? Está tudo bloqueado. O Biker usa aquela arma que tem que eu uso o termo do sistema de vara de pescar, né? Que é um ganchinho que te pega lá, tipo um anzol, te puxa e consegue puxar o casal. E aí, eles questionam, como é que vocês passaram pra cá, enfim, está tudo bloqueado. Eles disseram, é que nós queríamos ver o que está acontecendo aqui, enfim. Aí depois, estão todos ali dentro da residência, aparecem novamente essas pessoas vestidas a modo, como se tivessem, eu vou usar o termo a modo urbano, mas com as ferramentas de camponês. Novamente aquele cenário do Resident Evil 4. E aí eles começam a atacar a residência. Daí o Leon percebe, eles querem nos matar, enfim. Aí tem uma hora que o Lyuma ordena que o Biker use a unidade rotor. E aí tu para pra pensar assim, o que mostra aqui. As mesmas armas que o Fire usa, o Biker e o Reiter também podem usar. Talvez seja uma arma do Esquadrão Spectre, enfim. O Biker usa a unidade rotor e quebra a parede. Aí ele foge com as pessoas, enquanto o Lyuma fica ali. E o Lyuma tem pequeno conflito ali com esses camponeses, enfim. Mas depois ele tem que escapar também. Todos estão escapando ali. No que eles estão escapando, o Reiter aciona uma arma que serve, já tinha usado num dos episódios anteriores, que ela serve como uma... Ela fixa em outro lugar, serve como uma tirolesa ali pro pessoal escapando, enfim. E aí tem uma hora que todos estão escapando ali, e a garotinha, a filha do casal ali, do Sr. Takaoki, da sua esposa, ela fica, digamos assim, não é presa num lugar, mais ou menos, num lugar ela cai ali e fica cercada por essa massa. E aí tá, nisso aí o Fire, não, Miyuki, vou salvá-lo, enfim. Ele tinha acionado um squad já, aí ele usa o decharge químico, aquela substância do carro que o carro solta ali, e joga o frio sobre a massa. Tá. Aí no que ele pega a garota, lembra que ele é uma região de mata, tem riozinho, tem pedras, enfim. O Fire tá fugindo com ela, tá fugindo com a garota. Ele tá fugindo com a garota, correndo com a garota, ele não pode enfrentar esses que estão usando ferramentas de camponês, porque são humanos, eles
só estão tendo seu comportamento modificado pela massa. Tá, e aí ele tá fugindo com a garota, enfim, e tem uma hora que ele chega numa ponte. Ele tá com ela na ponte, e aí dos dois lados da ponte, os dois extremos da ponte, chegam os grupos desses camponeses. E aí ele, pá, o que eu vou fazer? Enfim, não tem o que fazer. A única solução que tem é pular. Mas aí tu imagina tu nessa situação, né? Claro, aqui é uma ficção. Mas pô, tu tá numa ponte lá. E aí tem uma... Não é rio ali, como é que se chama ali, mas é por onde corre as águas ali, do lado tem pedras. Como é que tu vai pular lá de cima se tu não sabe se aquilo ali é raso e de repente tem uma pedra ali embaixo? É super arriscado, né? Mas enfim, aqui na ficção é um pouquinho diferente. E aí nesse momento que ele está cercado por esses camponeses, o limite do tempo da armadura está acabando. Lembra que ele tinha subido, o limite tinha subido para 5 minutos, era 1 minuto e depois subiu para 5, 6, enfim. Não, é 5,59, digamos assim, mais ou menos, para arredondar. E aí tá estourando o tempo de limite da armadura. O que o Fire faz? Ele pega a garota e ele pula da ponte. Claro, daí óbvio, né? Eles caem na água ali. Depois aparece o Fire saindo com ela da água ali. E aí já chegou ali o comandante Massacre, o Reiter e o Biker ali. E aí chegam o comandante Massacre, tira o capacete do Liu. O Liu tá assim com a cara, tipo assim, parada, congelada. E ele cai pra trás. Tá. Aí depois todo mundo diz, Fire. Como você está? E aí o Fire tá bem. E só uma coisa que eu não comentei, quando o Fire tá sendo perseguido ali pelos camponeses antes dele ser cercado na ponte, tem uma hora que os camponeses vão atacar ele, a guriazinha, com uma ferramenta, e o camponês, eles acertam ali uma como é que chama? Um saco de cimento. E no que acerta o saco de cimento ali, a massa cai sobre o saco de cimento e ela pega fogo, ela morre. E daí depois o Fire tá correndo com a guriazinha e ele notifica, chefe, pelo rádio. Eu descobri é cimento, a substância não aguenta cimento, ela entrou em contato com o cimento e morreu. E aí o pesquisador diz assim, o pesquisador lá ouve e ele diz assim, descobri, ácido, essa substância, essa massa aí, ela não resiste a ácido, ela não resistiu ao ácido que estava no cal. E aí tá, no que o Fire tá indo, aí depois o Reiter e o Biker usam armas, digamos assim, para jogar pelos ares granadas de ácido, para neutralizar essa substância, enfim, para acabar de vez com a substância. E aí tá, depois tem a situação que ali que o Liu é cercado pelos camponeses ali na ponte, depois ele pula, enfim, e daí que ele cai, depois a guriazinha, Fire, Liuma, enfim, e daí ele acorda, ele tá tudo bem. E daí ele questiona, tá, mas no caso o nosso herói superou mais uma, venceu mais um, o Spectre resolveu mais um problema, e aí pergunta, e o que houve com a substância, enfim, com a massa aquela que modifica o comportamento das pessoas. Daí o Reiter e o Biker disse, não, nós já acabamos com ela, nós lançamos pelos ares ali, usando suas armas ali, ácido, enfim. Daí eles acabam com a substância, enfim, tudo volta ao normal ali. E o pai da garota ele diz assim, não, ele trabalha para esse empreendedor aí que quer destruir as armas ali, a mata, para criar um empreendimento e que botou inseticida naquela região. E ele diz assim, olha, ele diz para sua filha, não, eu vou continuar no emprego, ele depende do emprego, né? E ele diz assim, eu vou voltar pro emprego e vou dizer pro meu patrão para ele não destruir a natureza, enfim, e para preservar aquilo ali, enfim. Mas a questão é, com o Spectre resolve mais um problema.